Capítulo 146, 34. Pronomes reflexivos em inglês, formação dos pronomes reflexivos, 34.1. Pronomes reflexivos em inglês, formação dos pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos em inglês são uma parte essencial da gramática. Eles são usados para indicar que a ação do verbo retorna ao sujeito. Em outras palavras, o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou coisa. Os pronomes reflexivos em inglês são formados adicionando self ou self ao final dos pronomes pessoais. Por exemplo, e se torna myself, e o se torna yourself ou yourself para a forma plural, e assim por diante. Formação dos pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos são formados adicionando self ao final dos pronomes singulares e self aos pronomes plurais. Aqui estão os pronomes reflexivos para cada pronome pessoal: I, myself, you, singular, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, plural, yourselves, they, themselves. É importante notar que os pronomes reflexivos são usados quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou coisa. Por exemplo, em I cut myself, I é o sujeito e myself é o objeto. A ação do verbo cut retorna ao sujeito. Como usar pronomes reflexivos? Os pronomes reflexivos são usados em várias situações. Eles são comumente usados após verbos que indicam uma ação que uma pessoa faz para si mesma. Por exemplo, he dressed himself ou she taught herself to play the piano. Os pronomes reflexivos também são usados para ênfase. Por exemplo, I did it myself. Neste caso, o pronome reflexivo é usado para enfatizar que o sujeito realizou a ação por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Além disso, os pronomes reflexivos são usados em expressões idiomáticas, como by myself sozinho, help yourself sirva-se, entre outras. Erros comuns. Um erro comum ao usar pronomes reflexivos é usá-los quando não são necessários. Por exemplo, é incorreto dizer my friend and myself went to the movies. Neste caso, o pronome reflexivo myself não é necessário, pois o sujeito e o objeto da frase não são a mesma pessoa. A frase correta seria My friend and I went to the movies. Outro erro comum é usar o pronome reflexivo errado. Por exemplo, é incorreto dizer himself is going to the store. O pronome reflexivo himself não pode ser usado como sujeito de uma frase. A frase correta seria He is going to the store. Conclusão. Os pronomes reflexivos em inglês são uma parte importante da gramática. Eles são usados para indicar que a ação do verbo retorna ao sujeito. Aprender a usar corretamente os pronomes reflexivos pode ajudar a melhorar sua fluência em inglês e a compreender melhor a estrutura das frases. Praticar o uso de pronomes reflexivos em frases e em contextos reais pode ser uma maneira eficaz de se familiarizar com eles. Lembre-se de que os pronomes reflexivos são usados quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou coisa, e que eles são formados adicionando self ou self ao final dos pronomes pessoais.